Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, um espaço dedicado à exploração e compreensão da Palavra de Deus. Hoje, mergulharemos juntos no capítulo 5 dos livros poéticos, especificamente no intrigante livro de Eclesiastes. Antes de prosseguirmos, gostaria de convidar cada um de vocês a se inscreverem no nosso canal, para que possamos continuar crescendo juntos nesta jornada de fé e conhecimento. A sua presença aqui é fundamental, e seu apoio nos motiva a compartilhar mais ensinamentos da palavra. Lembrem-se, empenho e dedicação são o segredo do sucesso nesta caminhada com Cristo. É um privilégio estarmos aqui, explorando as profundezas da sabedoria divina juntos. Quero incentivar a todos a manterem um diálogo contínuo conosco. Deixem seus comentários, perguntas e reflexões. Este canal é um espaço aberto para o compartilhamento e crescimento mútuo na fé. Além disso, convido vocês a explorarem os outros temas em nosso canal. Temos uma variedade de conteúdos que abrangem diferentes aspectos da vida cristã, todos voltados para edificar e fortalecer a sua caminhada espiritual. Sem mais delongas, desejo que este estudo do capítulo 5 dos livros poéticos seja enriquecedor para todos nós. Que cada palavra inspirada que explorarmos nos conduza a uma compreensão mais profunda da vontade de Deus. Continuem conosco até o fim deste vídeo, pois há tesouros espirituais a serem descobertos. Que esta aula seja uma bênção em sua vida. Boa aula a todos! Que o Espírito Santo guie a nossas reflexões e nos ilumine no entendimento da palavra de Deus. Vamos juntos nessa jornada de aprendizado e fé. Neste capítulo, embarcaremos em uma jornada pela essência da vida, explorando as profundezas do capítulo 5 dos livros poéticos, mais especificamente, do intrigante livro de Eclesiastes. Minha intenção é proporcionar uma visão detalhada deste capítulo, revelando sua importância intrínseca e destacando como ele se integra no tecido poético que compõe a riqueza das Escrituras. Ao nos aprofundarmos na estrutura do capítulo 5, seremos conduzidos por um terreno filosófico e espiritual aqui. O autor, possivelmente Salomão, compartilha suas reflexões sobre a busca de significado na existência humana. Ao mergulharmos nos versículos, será evidente como cada palavra é habilmente entrelaçada para transmitir uma mensagem de profunda relevância. Além disso, exploraremos a conexão íntima deste capítulo com o tema central do livro de Eclesiastes. Como as experiências e conclusões do autor ecoam através das páginas, compreenderemos como este capítulo se torna um fio condutor, costurando as reflexões poéticas sobre a vaidade das conquistas materiais e a verdadeira fonte de significado na vida. Em suma, este slide servirá como uma porta de entrada para uma análise minuciosa do capítulo 5. Uma jornada que nos desafia a refletir sobre nossas próprias buscas, nossos trabalhos debaixo do sol, à luz das sabedorias atemporais compartilhadas por meio deste livro poético. Prepare-se para uma imersão enriquecedora na essência da existência conforme exploramos o coração deste cativante capítulo. O encontro sagrado, adoração com reverência. Dentro dos primeiros versículos do capítulo 5, mergulhamos em um tema sagrado que ressoa profundamente em meu coração. Este slide nos conduzirá a uma reflexão sobre a adoração com reverência, destacando a importância de se dirigir a Deus com respeito e temor. Ao abordar o Criador, o autor inicia uma conversa sobre como devemos nos aproximar do divino com uma postura reverente. Nesse momento, somos lembrados da sacralidade do encontro entre a criação e o Criador. O título Adoração com Reverência expressa a essência desse diálogo sagrado que se desenrola nos versículos iniciais. Enfatizando a sinceridade e prudência ao fazer promessas a Deus, o autor destaca a seriedade deste compromisso. Neste ponto, eu compartilharei insights sobre a importância de refletir cuidadosamente antes de fazer promessas ao Altíssimo, reconhecendo a santidade desse compromisso. Ao navegar por esses versículos, nossa jornada nos levará a compreender que a adoração vai além de rituais externos, é uma atitude do coração. A ênfase na reverência destaca a necessidade de uma conexão autêntica e respeitosa com o divino. Este slide servirá como uma porta de entrada para uma discussão mais aprofundada sobre a natureza sagrada da adoração e as implicações de fazer promessas a Deus. Prepare-se para um mergulho contemplativo, pois exploramos o terreno sagrado da relação entre o finito e o infinito. Navegando nas águas da cautela, advertência sobre promessas.
Este slide nos convida a uma reflexão profunda sobre a cautela necessária ao lidar com as promessas, conforme instruído nos versículos 4 e 5 do capítulo 5 de Eclesiastes. Sob o título Cuidado com as promessas, adentramos um terreno delicado e essencial da vida espiritual. Ao explorar esses versículos, sou levado a destacar a advertência do autor sobre o ato de fazer promessas a Deus. A ênfase recai não apenas na realização da promessa, mas na seriedade de cumprir o que foi prometido. Nesse momento, compartilharei sobre a importância de ponderar cuidadosamente antes de fazer compromissos, reconhecendo que a falta de cumprimento pode acarretar consequências indesejadas. A narrativa se desdobrará ao abordar como a negligência na realização de promessas pode resultar em desagrado divino. É crucial compreender que, no contexto espiritual, nossas palavras têm peso, e a quebra de uma promessa feita a Deus não é tratada de maneira leviana. Ao contemplar este trecho, irei ressaltar a necessidade de uma abordagem reverente ao lidar com compromissos espirituais. O texto destaca que não é sábio fazer promessas impulsivas, e eu guiarei a audiência na compreensão da importância de refletir sobre nossos compromissos antes de expressá-los diante do Altíssimo. Em resumo, este slide servirá como um farol de advertência, iluminando a importância de sermos zelosos ao fazer promessas a Deus e cumprirmos aquilo que proferimos em momentos sagrados. Prepararei o terreno para uma reflexão ponderada sobre a responsabilidade espiritual associada a cada palavra que dirigimos ao Divino. Desmascarando a vaidade nas palavras. No capítulo 5 de Eclesiastes, especificamente no versículo 7, somos confrontados com uma reflexão profunda sobre a vaidade presente nas palavras. O título A Vaidade nas Palavras nos conduz a uma análise crítica da conexão entre expressões vazias e a futilidade da existência. Ao abordar este tema, meu objetivo é destacar a importância de sermos extremamente cuidadosos ao falar. A narrativa se desdobrará de forma a explorar como o autor adverte sobre a leveza com que muitos lidam com suas palavras, sem compreender a seriedade que deveria envolver cada expressão. Neste momento, compartilharei sobre a responsabilidade intrínseca à comunicação, sublinhando que cada palavra proferida tem um impacto, seja na esfera espiritual ou nas relações humanas. Analisarei como o autor aponta para a vaidade de promessas vazias, ressaltando que falar sem agir é vão. A mensagem central é clara: devemos cumprir nossos compromissos verbais. A vaidade nas palavras reside na desconexão entre o que é falado e o que é realizado. Com empatia, enfatizarei como, em nosso cotidiano, podemos inadvertidamente cair na armadilha da linguagem fútil, esquecendo que nossas palavras têm peso e significado. Este slide servirá como um espelho reflexivo, instigando a audiência a considerar a integridade de suas comunicações e a reconhecer que, em um mundo repleto de palavras, a verdadeira sabedoria está em falar com propósito e cumprir aquilo que afirmamos. Prepare-se para uma análise profunda sobre o poder e a responsabilidade de nossas expressões verbais. O repouso abençoado, reflexões sobre o sono do trabalhador. Ao adentrarmos o versículo 12 do capítulo 5 de Eclesiastes, somos guiados por uma perspectiva singular sobre o sono do trabalhador. Este slide, intitulado Sono do Trabalhador, mergulhará nas reflexões do autor sobre o descanso como um presente divino, oferecido aos que se dedicam ao labor. A minha narrativa se desdobrará ao explorar a riqueza dessas palavras, revelando como o autor percebe o sono não apenas como um ato fisiológico, mas como um presente gracioso de Deus para aqueles que se empenham em seus afazeres. Vou destacar a visão positiva que o autor possui sobre o descanso, que vai além de uma necessidade física, mas é visto como uma dádiva celestial. A reflexão aprofundará na compreensão do sono como uma expressão da providência divina. Compartilharei sobre como, em meio às lutas diárias e ao esforço humano, o descanso noturno é uma demonstração do cuidado amoroso de Deus. Essa perspectiva oferece uma pausa na intensidade da vida cotidiana, um presente que simboliza confiança e dependência na provisão divina. Ao discutir esse conceito, enfatizarei a importância de valorizar não apenas o trabalho árduo, mas também o merecido repouso que nos é concedido. Esta mensagem inspirará uma apreciação mais profunda pela harmonia entre esforço humano e o presente do descanso, guiando a audiência a reconhecer a generosidade divina mesmo nos momentos de repouso. Em resumo,
Este slide proporcionará uma pausa contemplativa, convidando a refletir sobre o dom divino do sono e como essa dádiva é intrinsecamente entrelaçada à visão do autor sobre a vida e a generosidade de Deus. Prepare-se para uma jornada de apreciação pela simplicidade e beleza do descanso que nos é dado. Entre tesouros e inquietações, reflexões sobre riquezas e ansiedade. Ao desvendar os versículos 10 e 11 do capítulo 5 de Eclesiastes, somos conduzidos a uma análise profunda sobre a intrincada relação entre riquezas e ansiedade. No slide intitulado Riquezas e Ansiedade, mergulharei na perspectiva do autor sobre a busca incessante por tesouros materiais e as preocupações que ela inevitavelmente traz. A narrativa se inicia ao explorar a ambiguidade da riqueza. Compartilharei a visão do autor sobre como acumular tesouros pode, paradoxalmente, gerar inquietação. A busca desenfreada por prosperidade material é apresentada como um caminho repleto de armadilhas, onde o acúmulo de riquezas muitas vezes alimenta uma ansiedade constante. Ao aprofundar-me nos versículos, destacarei como o autor não apenas alerta sobre os perigos da ganância, mas também lança luz sobre a natureza efêmera das posses terrenas. A ênfase na transitoriedade das riquezas serve como um chamado à reflexão, convidando a audiência a questionar as prioridades na busca pelo significado e contentamento. A discussão avançará para a ansiedade que envolve a gestão das riquezas. Explorarei como o autor nos adverte sobre a carga que vem com a administração de grandes fortunas, evidenciando que a abundância material não é imune às preocupações e desafios. Este slide será uma janela para contemplar a interseção entre a busca por riquezas e as ansiedades que permeiam essa jornada. Convido a audiência a refletir sobre as escolhas que fazemos em nossa busca por prosperidade e a considerar a sabedoria contida nos ensinamentos do autor sobre as verdadeiras fontes de contentamento e segurança. Prepare-se para uma análise reflexiva sobre o equilíbrio delicado entre ambição material e paz interior. Alegria no presente, lições de aceitação e contentamento. Neste slide, intitulado Aceitação e Contentamento, exploraremos os versículos 18 a 20 do capítulo 5 de Eclesiastes, onde o autor nos presenteia com ensinamentos profundos sobre encontrar alegria no estado atual da vida. Esta é uma mensagem que ressoa profundamente em meu coração e que compartilho com entusiasmo. A narrativa se inicia ao destacar como o autor nos convida a uma jornada de aceitação do presente. Compartilharei sua perspectiva sobre como a busca constante por mais pode obscurecer as bênçãos que já temos. A ênfase na aceitação não é um convite à complacência, mas sim a uma apreciação genuína pelo que a vida nos oferece no momento presente. Ao desdobrar os versículos, discutirei a conexão entre contentamento e reconhecimento das dádivas divinas. O autor ressalta que encontrar alegria nas atividades diárias, nos frutos do trabalho e nas dádivas de Deus é uma atitude sábia. Isso não apenas amplia nossa compreensão do que é verdadeiramente valioso, mas também alimenta uma alegria que transcende as circunstâncias. A mensagem central deste slide é a importância de cultivar uma mentalidade de gratidão. Ao examinar o texto, destaco como o autor nos incentiva a desfrutar das recompensas do nosso labor, abraçando a simplicidade da vida cotidiana. Exploraremos juntos a ideia de que a verdadeira riqueza está na capacidade de encontrar alegria e satisfação no presente, independentemente das aspirações futuras. Este slide servirá como um farol, guiando a audiência a refletir sobre a preciosidade do momento presente e a cultivar um coração grato. Prepare-se para uma exploração enriquecedora sobre os pilares do contentamento e as lições atemporais sobre alegria encontradas nas palavras sábias do autor. O efêmero da existência, reflexões sobre a brevidade da vida. Este slide, intitulado A Brevidade da Vida, será uma exploração profunda dos versículos 15 a 17 do capítulo 5 de Eclesiastes, nos quais o autor confronta-nos com a efemeridade da vida e sua influência na perspectiva das conquistas materiais. Permita-me guiá-lo através dessa reflexão inspiradora. A narrativa se inicia ao mergulhar na essência do texto, destacando como o autor, de forma poética e incisiva, ressalta a fugacidade da vida. Eu compartilharei como esses versículos nos convidam a uma introspecção profunda sobre a natureza transitória de nossa jornada terrena. Cada palavra soa como um lembrete de que a vida, por mais rica em realizações materiais, é efêmera. Ao desdobrar o tema, conduzirei a audiência a refletir sobre como a brevidade da vida impacta a busca por conquistas materiais.
Exploraremos juntos a ironia de acumular riquezas sem considerar a fragilidade do tempo. A mensagem central será a de que, diante da impermanência da existência, a busca por significado transcende as realizações terrenas. Discutiremos como o autor não nega o valor do trabalho árduo e das conquistas, mas sublinha que a verdadeira sabedoria está em reconhecer que, em última análise, não podemos reter nada para sempre. Este slide será uma provocação para repensar nossas prioridades e considerar o legado que verdadeiramente importa. Ao final, convido a audiência a abraçar a brevidade da vida como um lembrete constante para valorizar cada momento, priorizando o que é eterno sobre o que é efêmero. Prepare-se para uma jornada de reflexão sobre a relação entre a busca por realizações e a compreensão sábia da transitoriedade da existência. A supremacia divina, uma abordagem sobre a reverência. No slide intitulado Reverência diante de Deus, mergulharemos nos versículos iniciais do capítulo 5 de Eclesiastes, onde o autor nos orienta sobre a importância da reverência e temor diante da majestade divina. Esta é uma mensagem que ressoa profundamente em meu coração e compartilho com profundo respeito. A narrativa começa ao enfatizar a magnitude do tema, introduzindo à audiência a grandiosidade do poder de Deus. Compartilharei a ênfase do autor na postura reverente, destacando a necessidade de se aproximar da presença divina com humildade e temor. A mensagem central é clara: quando nos dirigimos a Deus, devemos fazê-lo com um coração reverente e ciente da sua supremacia. Ao desdobrar os versículos, explorarei a recomendação do autor de ouvir mais do que falar na presença de Deus. Isso não é apenas um conselho prático, mas uma expressão de submissão e reconhecimento da grandiosidade de Deus. Eu compartilharei sobre como, muitas vezes, nossa ansiedade em falar pode obscurecer a oportunidade de ouvir a voz divina e receber sua orientação. Este slide servirá como um convite à reflexão sobre a postura que adotamos em nossos momentos de adoração e busca espiritual. Convido a audiência a considerar a magnitude do Deus a quem nos dirigimos e a cultivar um coração que reconhece sua soberania. Prepare-se para uma jornada de profunda contemplação sobre a importância da reverência diante do poder divino. O peso da prosperidade, reflexões sobre os desafios das riquezas. Neste slide, intitulado Desafios das Riquezas, exploraremos os versículos 13 e 14 do capítulo 5 de Eclesiastes, onde o autor nos conduz a uma análise profunda dos desafios associados à busca desenfreada por riquezas. Permita-me guiá-lo através dessas ponderações impactantes. A narrativa se desenrola ao enfocar a complexidade subjacente à prosperidade material. Compartilharei como o autor, de maneira perspicaz, destaca não apenas os benefícios das riquezas, mas também os desafios e preocupações que acompanham essa busca incessante. A mensagem central é clara: a abundância material, quando não gerenciada com sabedoria, pode se tornar um fardo. Ao desdobrar o tema, discutirei como o autor nos alerta sobre os riscos de perder o sono devido à ansiedade causada pela gestão das riquezas. Exploraremos juntos a ideia de que, muitas vezes, as preocupações associadas à prosperidade podem superar os benefícios aparentes. A busca incessante por mais pode levar a um ciclo de ansiedade constante, uma reflexão sobre a qual convido a audiência a contemplar. Este slide será uma oportunidade para refletir sobre as escolhas que fazemos em nossa busca por prosperidade e reconhecer os desafios inerentes à riqueza. Convido a audiência a considerar como equilibrar ambição material e bem-estar emocional. Prepare-se para uma jornada de autoanálise sobre o verdadeiro peso da prosperidade e os desafios que ela apresenta em nossa jornada espiritual e emocional. Reflexões profundas. Lições do capítulo 5. No slide intitulado Lições e Reflexões, mergulharemos nas águas profundas do capítulo 5 de Eclesiastes para destilar as principais lições e reflexões que permeiam esta porção sagrada das Escrituras. Acompanhe-me nesta jornada de síntese e contemplação. A narrativa se inicia ao destacar como o capítulo oferece um mosaico de sabedoria prática e espiritualidade profunda. Compartilharei como as palavras do autor ecoam como um guia sábio para a vida, transcendentemente relevante em nosso contexto atual. A mensagem central ressalta a importância de direcionar nossas vidas para o significado verdadeiro, indo além das aparências e das buscas efêmeras. Ao desdobrar as lições, explorarei temas como a reverência diante de Deus, os desafios das riquezas e a brevidade da vida.
Essas são âncoras conceituais que ancoram o capítulo e oferecem insights profundos sobre a condição humana e a jornada espiritual. Convido a audiência a refletir sobre como essas lições ressoam em suas próprias vidas e desafios. Este slide será um convite à contemplação pessoal, um momento para considerar como as palavras antigas continuam a vibrar com verdade e significado em nossos dias. Encorajo a audiência a aplicar essas lições em suas vidas diárias, reconhecendo que a sabedoria temporal pode iluminar nossos caminhos mesmo nos tempos modernos. Prepare-se para uma conclusão profunda, repleta de insights e perspectivas que ecoarão além do término desta apresentação. Este será um momento de síntese, onde as lições do capítulo 5 se transformarão em bússolas para orientar nossas jornadas espirituais e práticas. Princípios vivos, aplicações para o cotidiano. No slide intitulado Aplicações para a Vida Diária, embarcaremos em uma jornada prática, traduzindo os ensinamentos impactantes do capítulo 5 de Eclesiastes em aplicações tangíveis para nossas vidas cotidianas. Junte-se a mim enquanto exploramos como as mensagens sobre riquezas, contentamento e reverência podem ser encarnadas em diversos contextos. A narrativa começa ao mergulhar na riqueza de insights contidos nos versículos 15 a 20. Compartilharei como o autor nos desafia a repensar nossa relação com as riquezas e a compreender que o verdadeiro contentamento não está na busca incessante por mais, mas na aceitação alegre do que já temos. Esta mensagem ressoa profundamente em nossos dias, onde a sociedade muitas vezes nos instiga a uma corrida desenfreada pelo ter mais. Ao desdobrar as aplicações, explorarei como a sabedoria de reverenciar a Deus pode transformar nossas interações diárias. Discutirei maneiras práticas de incorporar a reverência em nossas rotinas, destacando como pausas de gratidão e momentos de reflexão podem moldar nossas perspectivas. Este slide será uma oportunidade para a audiência considerar como os princípios antigos podem iluminar os desafios modernos. Convido a todos a refletirem sobre como as aplicações desses ensinamentos podem transformar suas vidas diárias, gerando um equilíbrio entre ambição e contentamento, e cultivando uma postura de reverência em cada passo. Prepare-se para uma exploração prática e significativa, onde os ensinamentos milenares ganharão vida em nosso cotidiano, guiando-nos em direção a uma existência mais alinhada com os princípios eternos. Transformação profunda, o impacto na vida espiritual. Neste slide intitulado Impacto na Vida Espiritual, adentraremos nas camadas mais profundas das implicações espirituais das lições do capítulo 5 e do livro de Eclesiastes como um todo. Permita-me conduzi-lo por uma reflexão pessoal sobre como esses ensinamentos podem moldar e impactar nossa jornada espiritual. A narrativa se inicia ao destacar como as palavras do autor transcendem o meramente prático, penetrando nas dimensões espirituais da existência. Compartilharei minha perspectiva sobre como as lições de Eclesiastes nos desafiam a repensar nossa busca por significado e propósito, levando-nos a uma busca mais profunda e espiritual. Ao desdobrar o tema, explorarei como o capítulo 5 especificamente nos convida a repensar nossa relação com Deus e nossa postura na adoração. Discutirei a importância da reverência e da sinceridade ao nos aproximarmos do divino, destacando como esses princípios podem transformar nossa vida espiritual. Este slide será um convite à introspecção, um momento para cada ouvinte considerar como as lições de Eclesiastes ressoam em sua própria jornada espiritual. Convido a audiência a refletir sobre como essas verdades antigas podem catalisar uma transformação profunda em suas perspectivas espirituais, abrindo caminho para uma busca mais significativa e enraizada. Prepare-se para uma exploração íntima sobre o impacto duradouro dessas lições na espiritualidade, desafiando-nos a crescer em direção a uma compreensão mais profunda de nossa relação com o divino. Este será um momento de reflexão e inspiração para a jornada espiritual de cada ouvinte. Pergunta 1. Preencha as lacunas. Resposta. Eclesiastes tem seu nome emprestado da Septuaginta e na Bíblia hebraica é chamado Coelho. Embora tenha seu significado considerado como incerto, a palavra tem sido traduzida para o português como pregador ou preletor. Pergunta 2. Fale sobre a autoria do livro de Eclesiastes. Resposta. No início do livro, o autor se identifica como palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém, tradicionalmente atribuídas a Salomão. No entanto, há incertezas quanto à verdadeira identidade do autor, pois ele chama a si mesmo de pregador, filho do rei Davi.
Os estudiosos modernos veem essa introdução como indicativa de que o autor era líder de algum tipo de assembleia, possuía conhecimento cultural e tradições da sociedade, além de sugerir que era idoso, mencionando sua juventude e insatisfação com a idade avançada. SC 12. Pergunta 3. Dê a sua opinião do porquê o livro de Eclesiastes está na Bíblia. Resposta. O livro de Eclesiastes está na Bíblia porque oferece uma perspectiva única sobre a vida e a busca pelo significado. Mesmo que o autor expresse um ceticismo e pessimismo incomuns em relação à vida, seu ensinamento é valioso. Eclesiastes desafia as visões convencionais de felicidade baseadas em prazeres materiais e conhecimento humano, destacando que a verdadeira realização só pode ser encontrada no temor a Deus e na observância de seus mandamentos. Apesar de suas dúvidas e questionamentos, Eclesiastes não compromete a fé fundamental e a canonicidade, sendo reconhecido como um realismo provocante sobre a vida humana. Pergunta 4. Qual é a chave da interpretação de Eclesiastes? Resposta. A chave da interpretação de Eclesiastes é frequentemente considerada nos versículos 12 ao 14 do capítulo 12. Esses versículos destacam que a busca incessante por conhecimento é cansativa para a carne e que o dever do homem é temer a Deus e guardar seus mandamentos. O autor enfatiza que Deus trará todas as obras a juízo, indicando que a verdadeira compreensão da vida está ligada ao temor a Deus e à obediência aos seus mandamentos. Pergunta 5. Resposta. Primeiro, os guardas fortes representam uma força protetora, evocando a ideia de proteção e amparo. Reflete a necessidade de ter uma presença sólida para garantir segurança. Segundo, os homens fortes, associados às pernas, esses homens fortes simbolizam estabilidade e firmeza. Reflete a importância de uma base sólida para enfrentar desafios e permanecer inabalável. Terceiro, os moedores. Significado, referindo-se aos dentes, simbolizam um processo de mastigação e discernimento. Essa metáfora destaca a importância de uma análise cuidadosa antes de tomar decisões. Quarto, os que olham pelas janelas. Significado, simbolizando os olhos, destaca a importância da observação e do discernimento visual. Essa metáfora sugere a necessidade de enxergar além do óbvio e compreender as situações mais profundamente. Quinto, as duas portas da rua. Significado, as duas portas podem representar escolhas ou caminhos na vida. A metáfora destaca a importância de fazer escolhas sábias e seguir pelo caminho correto. Sexto, as vozes do canto. Significado, representam expressões ou influências que impactam emocionalmente. Pode sugerir a importância de prestar atenção às mensagens que moldam nossas emoções e perspectivas. Sétimo, a cadeia de prata. Significado, pode simbolizar uma conexão valiosa, como amizade ou lealdade. A prata, neste contexto, pode representar algo precioso, mas não tão rígido quanto o ouro. Oitavo, o copo de ouro. Significado, pode simbolizar algo de grande valor e excelência. O ouro representa a preciosidade e o copo de ouro pode sugerir algo refinado e valioso. Nono, o cântaro. Significado, representa um recipiente usado para transportar água. Pode simbolizar a necessidade básica da vida e a importância de ser um portador de algo essencial para outros. Décimo, a roda junto ao poço. Significado, pode simbolizar a circunferência da vida, com o poço sendo uma fonte de recursos. A roda sugere movimento contínuo e ação na busca por suprimentos essenciais. Essas simbologias são ricas em metáforas, e seu significado pode variar dependendo do contexto específico em que são utilizadas no livro de Provérbios. Cada uma delas contribui para a compreensão mais profunda das lições de vida transmitidas na obra. O capítulo 5 dos livros poéticos, mais especificamente do livro de Eclesiastes, nos oferece uma profunda reflexão sobre a essência da vida e a busca por significado em meio às complexidades materiais e intelectuais. Neste capítulo, o autor, tradicionalmente associado a Salomão, apresenta uma análise meticulosa das experiências humanas e conclui que, em última instância, tudo é vaidade, expressão que denota a transitoriedade e falta de valor das conquistas terrenas quando desvinculadas da vontade divina. A identidade do autor, mesmo sendo atribuída a Salomão, permanece envolta em certo mistério, pois ele se apresenta como pregador, filho de Davi,
rei em Jerusalém. A palavra Eclesiastes, título do livro, possui um significado incerto, mas tem sido traduzida como pregador ou preletor, ressaltando o caráter discursivo do texto. Quanto à data de composição, sugere-se que tenha ocorrido durante o reinado de Salomão, após a construção do templo, situando-se em torno de 935-931 a.C. O propósito fundamental do livro é desvendar o verdadeiro bem da vida, explorando a questão da vantagem do trabalho humano debaixo do sol. A resposta emerge na ênfase ao temor a Deus e à observância de seus mandamentos como elementos essenciais para a realização. O autor utiliza extensivamente o paralelismo antitético para contrastar valores terrenos com valores eternos, destacando a importância de uma perspectiva espiritual na compreensão da existência. Eclesiastes desafia concepções convencionais sobre a riqueza, argumentando que, desprovida da bênção divina, ela não proporciona satisfação, mas, ao contrário, resulta em cansaço e decepção. A chave para a interpretação do livro é apontada nos versículos 1 e 2 do capítulo 12, onde se destaca a relevância do temor a Deus e da obediência a seus mandamentos. O realismo presente na obra questiona as ilusões mundanas e promove um ceticismo saudável sobre a eficácia da sabedoria humana em compreender a vida, enfatizando a dependência da sabedoria divina. Em suma, o capítulo 5 de Eclesiastes oferece uma perspectiva sábia e realista sobre a busca por sentido na vida, alertando contra as armadilhas das conquistas vazias e apontando para a importância fundamental do relacionamento com Deus como fonte de verdadeira realização. Quero expressar minha profunda gratidão a cada um de vocês que dedicou seu tempo e coração para estudar conosco o capítulo 5 dos livros poéticos. Sei que nossa caminhada juntos tem sido enriquecedora, e agradeço pelo empenho e dedicação de todos. Que Deus abençoe abundantemente o nosso ministério, pois nosso compromisso é servir às necessidades daqueles que atendemos aqui. Acredito que o conhecimento da Palavra de Deus é uma ferramenta poderosa para iluminar nossos caminhos. Se ainda não o fizeram, convido vocês a se inscreverem no meu canal. Essa é uma maneira maravilhosa de fortalecer nossa comunidade e garantir que continuemos a crescer juntos na fé. Não se esqueçam de verificar o conteúdo do meu canal, onde abordamos uma variedade de temas relacionados à vida cristã. Temos muitos recursos disponíveis para enriquecer sua jornada espiritual. Quero incentivar a continuação do diálogo sobre o tema deste capítulo. Deixem seus comentários, compartilhem suas reflexões e experiências. Este é um espaço aberto para aprendermos uns com os outros. Agradeço novamente por sua participação ativa. Cada um de vocês é uma bênção para este ministério, e estou ansioso pelo próximo encontro conosco. Aguardem, pois em breve estaremos juntos novamente para explorar o próximo capítulo. Que a graça e as bênçãos de Deus estejam sobre cada um de vocês. Que Ele continue guiando nossos passos e nos conceda sabedoria para compreender sua palavra. Até o próximo encontro. Que a paz de Deus esteja com vocês. Pastor Leonardo.